Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor a você que está em casa nesta manhã. Convido você nesta manhã a mais uma reflexão sobre Cristo, sobre o que Ele é, quem Ele é, sobre os seus autorretratos, sobre o que Ele quer fazer conhecido aos seus. Convido você a uma reflexão sobre Cristo sendo aquele que dá acesso à salvação, à vida e à vida com Deus, aquele que é a porta. Cristo, Ele esteve detido a nos mostrar ao longo do livro de João, altos retratos, descrições de quem Ele é. Nós já vimos de maneira espetacular que Ele descreve-se a si como a luz do mundo, como o pão da vida, como o bom pastor. E hoje vamos ser agraciados pelo seu cuidado, por graça, de termos acesso à salvação por meio dele, sendo a porta. Sendo a porta, aquele que declara ser o caminho, o acesso ao Pai. Para que de maneira clara e compreensível você possa estar acompanhando essa exposição, sugiro que você mantenha a sua Bíblia aberta. Então, pegue seu café, acomode-se bem em sua casa, com sua família e sigamos nesta exposição. Nos deteremos hoje a aprender e estudar, ainda no capítulo 10 de João, continuando como no domingo passado, agora nos versículos de 1 a 10. Peço que você abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do texto. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam do que lhes estava falando. Então, Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus afirmou de novo: todos que vierem diante de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Leremos novamente o versículo 9 e 10. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Que nesta manhã nosso coração possa estar detido e nossa mente cativa à palavra do Senhor. Oremos para que o Espírito Santo faça florescer no nosso coração essa mensagem. Pai, como miseráveis pecadores somos, Senhor. Como nós somos limitados em nossa compreensão para entender as riquezas insondáveis da Tua palavra. Mas que nesta manhã o Teu Espírito Santo possa nos guiar, que ainda que possamos produzir uma exposição com ruídos, mas é que a Tua mensagem possa ser clara e evidente ao coração de quem ouvi-la, Pai. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, nesta manhã, por nome do Teu Filho amado. Amém. Deus trata conosco nesta vida de forma a nos levar a confiar nele. Ainda que nas trevas, ainda que quando não podemos ver luz alguma, de certo que isso nos se faz para que nós possamos levar a dizer com confiança, quando tudo parecer estar contra nós, para nos levar ao desespero, saberemos ainda que há uma porta aberta e um ouvido que escuta a nossa oração. Saberemos ainda que há uma porta aberta e um ouvido que escuta a nossa oração. O bom pastor conhece essas ovelhas, nós vimos isso domingo passado. Se você ainda não assistiu, acompanhe conosco no nosso canal. O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas, que conhece as ovelhas, que dá vida pelas suas ovelhas.
E uma coisa que nós precisamos trazer sempre à memória é que o nosso bom Senhor, o nosso bom pastor, conhece a nossa situação, Ele sabe da nossa condição, Ele sabe o que estamos passando, Ele sabe o que precisamos. Ele não é um pastor distante, Ele não é um pastor alienado, Ele não é um pastor indiferente, mas Ele é um pastor atuante e presente na vida de suas ovelhas. Assim como o pastor, Ele também se faz conhecido como aquele que fornece acesso, nos guia à salvação e a pastos verdejantes, pois Ele mesmo é a porta. Você não está perdido na multidão, Ele está aqui para que você entre, para que eu entre e tenha acesso à vida. E é isso que vamos buscar ouvir hoje, nesta manhã, seguindo as palavras, e é isso que vamos buscar, ouvindo as palavras do nosso Senhor, que nos oferece esta manhã. E certamente o que Cristo nos oferece, certamente Ele é. O bom pastor protege as ovelhas. Jesus afirmou: eu sou a porta das ovelhas. Aqui Jesus está utilizando uma linguagem pastoril, o que era muito bem entendida no contexto daquela época do Antigo Oriente. A criação das ovelhas sendo uma das principais atuações daquela cultura, sendo uma das principais atividades, sendo que o bom pastor conduzia as suas ovelhas pela porta do aprisco, colocando-as em segurança. E Jesus é aquele pastor que nos protege, nos coloca em segurança, e também aqui é a porta que dá acesso. E aqui, Jesus sendo essa porta, Jesus é a porta onde as ovelhas passam, onde caminhamos, onde obtemos abrigo e segurança, conforto, alimento e proteção. É nesse contexto que essa exposição desta manhã está inserida. Então eu convido você a ficar atento a duas figuras. Primeiro, a porta. Primeiro, o aprisco, e segundo, a porta. Para que possamos entender o que essa mensagem está para nós e como podemos aplicá-la nos dias de hoje. O capítulo 10 de João é uma continuação do capítulo 9. Não porque o 10 vem depois do 9, mas pelo como inicia-se. Ele fala: na verdade vos digo. A partir daqui, Jesus se refere ao que aconteceu antes. A cura do cego, como já vimos. Aquele cego que não poderia ver desde sua nascença. Mas ele, encontrando-se com o Senhor, ele abriu seus olhos, não somente físico, mas do seu coração. Enquanto os doutores da lei, os fariseus ainda estavam cegos. Eles não enxergavam o que deveriam realmente ver. O Evangelho de João nos apresenta bem claramente como estamos detidos nessa série a aprender quem é Jesus e o que Ele quer fazer, o que Ele quer fazer ser conhecido aos seus. O Evangelho de João apresenta de forma muito clara isso. Pois ele escreve, confira: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos e que não foram registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que você e eu possamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, possamos ter vida pelo seu nome. Todavia, eles não ouviram a voz do bom pastor e muito menos eles viram a porta. E muito menos eles acessaram a porta. A porta que conduz à salvação. E é nesse contexto que eu convido você, no mesmo capítulo, no versículo 25, a ler comigo. Eu já lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em meu nome, em nome de meu Pai, falam por mim. Versículo 25, mais uma vez. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Em outras palavras, eles queriam saber, você realmente é o Cristo? Mas lembrando-se um pouco, se eles lembrassem do que ele tinha falado a eles, dos sinais que ele estava mostrando, do que ele estava fazendo, se mostraria claro que ele é o Senhor. Ao contrário do capítulo 4 de João, quando o Senhor se encontra com a mulher samaritana, ele descreve pessoalmente que ele era o Cristo. Para aqueles que se diziam tão conhecedores da lei, para aqueles que se conheciam tão sabedores, e não enxergavam o seu Senhor à sua frente. Então o Senhor freia a compreensão deles. Aqui chegamos à figura do aprisco. A figura do aprisco era comum naquele cotidiano, naquela cultura. Nós que somos de uma
no cotidiano urbano, vivemos na modernidade, com água, luz, com conforto. Nós não temos tanta ideia do que seria bem um aprisco. Mas o aprisco seria uma construção, na medida do possível quadrada, construída de pedras e com apenas um acesso. Aquela era uma construção onde os pastores, somente no período do inverno, iam e depositavam suas ovelhas para o repouso, para que elas pudessem passar a noite ali. Eles a reuniam em um todo rebanho, várias ovelhas de vários pastores. Quando os pastores chegavam de cuidar dos seus rebanhos, depois de tê-las levados ao pasto, eles entravam pelaquela única entrada que guardava aquele aprisco. É nesse contexto da parábola que Jesus nos mostra que aquele aprisco está nos vilarejos e nas vilas da cidade, sendo públicos, e onde todo o rebanho era colocado, guardado. Os pastores, depois de ter feito, retornavam para suas casas para o descanso. Nesses apriscos havia aquela porta que dava acesso, uma porta de ferro, onde apenas o guarda, o porteiro, que possuía a chave, permitia a passagem do pastor, porque o conhecia e o pastor passava com suas ovelhas. No dia seguinte, quando ele voltava, o porteiro também reconhecia o pastor ia buscar as suas ovelhas. Elas entraram na noite e sairiam pela manhã, e eles a chamariam pelo nome, porque as suas ovelhas conhecem a voz do pastor, assim como vimos no domingo passado. E essa chamar pelo nome, que a gente já sabe que significa intimidade, comunhão, é o que o pastor tinha com as suas ovelhas. Jesus diz que para o pastor das ovelhas, ele entra no aprisco passando pela porta, ao contrário do ladrão e do salteador. O ladrão e o salteador não são conhecidos do porteiro, nem são conhecidos das ovelhas. Eles salteiam a cerca para roubá-las, para furtá-las, e assim as conduz para fora do aprisco. Mas o pastor é aquele que passa pela porta e as chama pelo nome e sai com elas do aprisco. Essas ovelhas ali todas misturadas, mas elas conhecem a voz do seu pastor. Quando o pastor as chama, elas seguem. De modo nenhum, Jesus diz que elas seguiriam um estranho. De modo nenhum, elas ouviriam a voz do estranho e iriam segui-lo. Mas, de certo, elas fugiriam. É isso que ele descreve no capítulo 5. De modo nenhum seguirão um estranho, antes elas fugirão por não conhecer a sua voz. Na primeira parte desse capítulo, Jesus se refere a esse tipo de aprisco, o grande, e que guarda todas as ovelhas daquela cidade, dos pastores daquela cidade. Ao contrário do capítulo 7, que vamos ver um outro tipo de aprisco, que seria o desenrolar da outra parábola, do bom pastor no caso. E é nesse aprisco que é usado já nos períodos mais quentes, que seria nas próprias montanhas, onde os pastores não retornariam para sua casa e fariam aprisco ali mesmo nas montanhas. Em resumo, um aprisco é um lugar onde se guarda as ovelhas, e o que Jesus estava nos alertando é para que o fato que há pessoas que chegavam no aprisco pela porta e outras que escalavam o muro. Como vimos, o aprisco só tem uma entrada. Se alguém tentar escalar o muro, ele é ladrão e é salteador. E é a evidência de que ele não é conhecido do porteiro e muito menos conhecido das suas ovelhas. É nesse texto que Jesus, no versículo 1, 8 e 10, apresenta os ladrões e os salteadores. Os ladrões eram pessoas sem relação com as ovelhas. Eles se aproveitavam delas, queriam tirar lucros delas, queriam ganhar com algo, não cuidavam delas. Eles não eram um pastor. Eles não cuidavam das ovelhas porque sequer tinham contato com elas. Este era o caso daquele cego do capítulo 9. Ele sofria na mão daqueles que se diziam seus pastores. Ele ouvia a voz deles, mas não reconhecia como seus pastores. Esse cego sofria. E o que Jesus quer dizer é que eles fariam comércio das ovelhas. Eles eram os ladrões que se aproveitavam das ovelhas. Eles não cuidavam delas. Na verdade, ele trazia ameaça às ovelhas. Se por um lado, aquela comunidade estava servida de ladrões, salteadores, de mercenários,
Jesus está mostrando ali, naquele discurso, naquela exposição, que ele se distinguia daqueles, porque ele estava se referindo que ele mesmo é tanto o bom pastor, como ele mesmo é a porta que conduz ao seu rebanho a salvação e a pastos verdejantes. Para tanto, ele destaca no versículo 7, acompanhem comigo, eu sou a porta, onde as ovelhas passam. É aqui que chegamos ao ponto da porta. Assim sendo, Jesus declara, eu sou a porta das ovelhas, como sendo o pastor que cuida das ovelhas e ao mesmo tempo é a porta do aprisco. Ele ainda acrescenta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 9 do capítulo 10. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. A afirmação mais importante desta perícope é que Jesus afirma, eu sou a porta. Mais uma vez, Jesus está usando a expressão eu sou, que em hebraico era a mesma coisa de dizer Deus, ou falar do próprio Deus. Logo, do que se trata? Se trata que Cristo era a porta do aprisco. Ele é por onde as ovelhas passam. Ele é por onde eu e você devem passar. Para que possamos ter acesso ao Pai. Para que possamos ter acesso à vida e à vida com Deus. Imagine ainda que sendo a porta de entrada de uma cidade, o lugar mais importante, belo, onde a justiça, o amor e a graça deveriam ser aparentadas, mostradas. Mas é nesse cenário ainda que Amós, no capítulo 5, em Amós, capítulo 5, versículos 10 e 12, o profeta denuncia que aconteciam ali injustiças. Eles odiavam aqueles que se defendiam na porta e tinham horror de quem fala a verdade, porque esmagam o fraco, cobrando dele o imposto do trigo. Pois eu sei como são numerosos os seus crimes, dizia, e graves são os seus pecados. Exploram o justo, aceitam subornos e enganam os necessitados junto à porta. A porta, onde era para ser a entrada, a mostra da gratuidade, do acesso à vida plena da salvação, estava sendo mostrada imaculada pelas injustiças, pelas opressões, pelas explorações. É por isso que o Senhor, no versículo 8 do capítulo 10 de João, descreve que todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Os fariseus são denunciados mais uma vez, porque continuavam a perseguir e a expulsar os cristãos da sinagoga, deixando-os na pobreza, na miséria e no risco de morte. É esse olhar atento que nós devemos ter também hoje, nos dias de hoje. Um olhar atento a saber que Jesus, sendo o bom pastor, ele realmente também é a porta que dá acesso. Ele também realmente é aquele que nos fornece vida, que nos conduz a pastos verdejantes. O nosso Senhor é aquele que se mostra como um exemplo, que fala ao nosso coração, nós ouvindo a sua voz, nós o seguimos. A contraposição de Cristo aos fariseus não era somente na sua teologia, mas era na sua vida prática. Era no que eles não viviam. Os autênticos pastores são aqueles que entram pela porta. São aqueles que não escalam a cerca. São aqueles que vivem a porta da gratuidade, da partilha, da justiça, que faz brotar o que está escrito em João 10:10, ao contrário do ladrão. O verdadeiro pastor vem para que tenhamos vida e vida em abundância. Jesus revela que Ele é a porta, sendo o único acesso, o único caminho através de quem a vida eterna é recebida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O acesso é uma entrada única. É nesta declaração que Jesus confronta os sacerdotes que oprimiam, sacrificavam o povo, estabeleciam cargas sobre eles que eles mesmos não queriam carregar. E é nesse contexto que eles despedaçavam as ovelhas do aprisco de Israel. Mas em 1 Pedro 5, versículo 2, podemos ver um modelo a ser seguido. Pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer.
Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Possamos ter esse desejo de servir, não por interesses, mas por saber que, como fomos achados em Cristo, possamos fazer com que os nossos irmãos que ainda não o encontraram possam caminhar e achar pastos verdejantes, encontrar repouso. Jesus se apresenta como a porta onde as ovelhas feridas podem entrar, encontrar cura, encontrar refúgio, encontrar alimento. E o nosso Senhor é aquele que nos dá acesso à vida e à vida com Deus. Em Jerusalém havia um grande aprisco, onde muitas ovelhas feridas e à beira da morte se encontravam. O nome desse lugar era conhecido como o Tanque de Betesda, que significava a Casa da Misericórdia. Em um momento de festa, de grande festa em Jerusalém, onde todos estavam a caminho do templo, todos queriam passar pela Porta Formosa, pela Porta Dourada, a Porta Formosa descrita em Atos 3. Mas numa porta estreita, no caminho do Tanque de Betesda, havia um homem com paralisia que estava há 38 anos à espera de um milagre. Ao todo haviam 12 portas em Jerusalém. As portas mais bonitas, a Porta Dourada, a porta por onde as pessoas queriam passar. Mas foi na entrada estreita, apertada, na entrada onde ninguém queria passar, porque talvez era fedida, porque era a entrada das ovelhas que seriam sacrificadas naquela festa. Naquela entrada que dava acesso ao Tanque de Betesda, que ficavam os mais rejeitados, os mais oprimidos, aqueles que estavam marginalizados. Eles se encontravam naquele lugar. Eles ansiavam pelo seu pastor, eles ansiavam pelo acesso à porta. E é ali que naquele dia de festa, quando todos queriam entrar pela Porta Dourada, todos queriam entrar pela Porta Formosa, o nosso Senhor caminha pela porta estreita. Ele vai de encontro a essas pessoas. Ele foi ao encontro daqueles que clamavam por misericórdia. Ele viu a angústia do seu povo e com eles ficou angustiado. E no meio da multidão, Jesus parou em frente àquele homem que esperava a cura há 38 anos. Jesus não enxergou apenas uma necessidade física naquele homem, mas o Senhor, em sua onisciência, enxergou o que ele precisava em sua alma. E lhe perguntou: queres ser curado? A resposta parece óbvia. Um homem que estava há 38 anos paralisado, esperando uma cura, esperando um milagre, esperando o acesso àquele tanque, perguntar se queria ser curado. Lógico, óbvio. Mas o Senhor queria ouvir dele. Ele queria ouvir no seu coração a sua verdadeira necessidade. Então o paralítico responde: eu não tenho ninguém, meu Senhor. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. O homem admitiu que queria ser curado. Mas antes da cura física, aquele homem revela a necessidade de cura para a sua alma. Ao confessar sua solidão, ao confessar o seu abandono, ao falar o que estava no seu coração: eu não consigo sozinho, eu sou uma ovelha desprezada, marginalizada, eu estou quase desistindo, meu Senhor. E é assim como aquele homem. Muitas das vezes pensamos em parar, em desistir, e não temos forças para prosseguir. Estamos cansados, desanimados, pois não vemos mudança alguma em nossa vida. Algumas áreas de nossa vida já estão paralisadas, já não caminham mais. As nossas próprias forças, a força do nosso braço já não é suficiente. Apenas Deus pode abrir uma porta. Apenas Jesus pode ser essa porta para você, para mim, para a minha vida, para a sua vida. Aquele homem que enxergou a grande porta aberta à sua frente, quando Jesus lhe estendeu a mão e disse: levanta-te, toma teu leito e anda. A palavra que sai da boca de Deus é a que tem poder para salvar. Aquela porta que o Senhor abre é aquela que ninguém fecha. É nesse contexto que a imagem do nosso Senhor, como sendo a porta, se torna tão apaixonante, tão cativante, porque Ele está unido a nós por meio de graça e de amor. Ele conduz as suas ovelhas a um lugar de repouso. Ele proporciona acesso à vida com Deus, a vida plena. Assim, meus irmãos, essa é a mensagem desta manhã.
proporciona aos nossos corações a verdade de que o nosso bom Senhor, Ele dedica esforços para dar tudo de si, para que possamos ter tudo dEle. O que faz com que o nosso coração soe a mensagem, assim como de forma espetacular. O autor do livro de Peregrino, em seu livro, o John Bunyan, descreve: confia, irmão, Jesus Cristo te sara. Ao ouvir isso, o cristão que estava em sua jornada para encontrar a porta na Jerusalém Celestial, exclamou em alta voz: sim, o vejo e o ouço. Me diz, quando tu passares pelas águas, eu serei contigo, e os rios não te submergirão. Assim eles iam, cristão e esperançoso, iam caminhando mutuamente, e o inimigo nada pôde contra eles. Que grandes consolações experimentaram quando viram outra vez, na margem oposta dos rios, dois resplandecentes. Quão agradável era conversar com eles. Ali eles diziam: há uma glória e uma formosura inefável. Ali está o Monte Sião e a Jerusalém Celestial, a companhia de muitos milhares de anjos e o Espírito dos justos, já perfeitos. Já estáis perto do paraíso de Deus, de onde vereis a árvore da vida, comereis dos frutos eternos, recebereis quando entrardes vestidos brancos. E o vosso trato e a conversação com o Rei, com o nosso Senhor, durará por todos os dias da eternidade. Não tornareis a ver ali o que viam e sentiam quando estavam no inferior da terra, isto é, dor, enfermidade, aflição e morte. Porque tudo isso já é passado. Lá hão de receber a consolação por todos os vossos trabalhos, o gozo por toda a vossa tristeza. Recolhereis o que semeaste, isto é, o fruto das vossas orações, das suas lágrimas, dos seus sofrimentos, que pelo Rei passaste no caminho da vossa peregrinação. Chegando já ao portão, um destacamento do exército celeste sai ao encontro de cristão e de esperançoso. E eles perguntam: quem são estes e de onde vêm? Os seres celestes, os seres resplandecentes respondem: são homens que amaram nosso Senhor quando estavam no mundo e tudo deixaram pelo seu santo nome. Eles chegados à porta da cidade, sobre a qual viram, em letras gravadas de ouro, as seguintes palavras: bem-aventurado. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestimentas no sangue do Cordeiro para terem acesso na árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Ao afirmar ser a porta, Jesus está dizendo primeiro que Ele é o acesso. E Ele está dizendo em segundo que Ele é a segurança. Ele é o acesso que produz transformação em nossa vida. Ele é a segurança de que a nossa salvação está nele. O ser humano caído, nós, pecadores, caminhamos por um mundo de portas fechadas, de portas que são passageiras, de portas que são ilusórias, mas é o nosso Senhor que nos propicia uma porta que é eterna, que nos dá acesso à eternidade com o Pai. Porque Ele veio para que possamos ter vida, e vida em abundância. Quando Jesus afirma que está sendo a porta, Ele nos ensina que Ele possui direito sobre o seu rebanho porque Ele conhece. E não basta apenas conhecer a porta. Não há diferença daquele que está a 5 centímetros e a 5 quilômetros da porta se nós não passarmos por ela. O que Ele nos convida a fazer é ter acesso à porta, a encontrar pasto, a entrar e sair por ela e achar pastos, achar vida. É através da nossa confissão genuína que o Senhor nos propicia salvação e perdão pelos nossos pecados. Ele nos livra da morte eterna. Ele nos dá vida abundante e plena. Hoje não há outra via de acesso. Bendito seja o pronome definido que nos auxilia em dizer que Ele é a porta. Eu sou a porta. Ele não é Ele não é um portão. Ele é a porta. Ele é o grande eu sou. Ele nos descreve 4 verdades. A primeira é que seremos salvos. A primeira é que nós encontraremos salvação. A segunda é que ao entrarmos, nós teremos acesso à família divina. Nós compartilharemos da comunhão com nossos irmãos. Participaremos das honras.
E também, nem menos importante, nós sairemos, entrará e sairá. Esta é uma bênção que é esquecida. Mas nós somos enviados ao mundo para labutar, trabalhar, sofrer. Mas que bênção é ir ao mundo em nome do nosso Senhor. Que bênção é ir ao mundo em nome do poder de Jesus. Nós somos chamados a dar testemunhos da verdade, a ganhar almas, a glorificar o reino, a glorificar a Deus. Mas, além de tudo isso, nós acharemos pastagem. Aquele que conhece Jesus jamais terá falta. Nós entraremos e sairemos, e será igualmente útil para ele na companhia de Deus. Ele crescerá e regando os outros será regado. Fazendo de Jesus seu tudo, nós encontraremos tudo em Jesus. A nossa alma é como um jardim regado e como um poço cuja as águas jamais secarão. Como o salmista diz, de forma espetacular no Salmo 23, que resume e que fala de maneira tão maravilhosa o que o capítulo 10 de João quer nos proporcionar. O Senhor é o nosso pastor e que de nada temos falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Esse é o nosso Senhor, aquele que nos dá acesso, aquele que é a porta, aquele que nos guia mansamente, nos guia a pastos verdejantes, por amor do seu nome. Então, que nós possamos acessar essa porta, que nós possamos entrá-la, encontrar vida e vida plena em Deus. Convido você a uma oração esta manhã, para que se deixe ser conduzido por esta porta, para que possamos ter acesso à vida. Deus, graças te damos, Pai, pela Tua Palavra, pelas riquezas insondáveis que ela nos proporciona, por quanto ela fala ao nosso coração, Pai. Obrigado, Jesus Cristo, pelo Teu grandioso amor, pelo Teu grandioso sacrifício por nós, quando ainda estávamos cegos, quando ainda não podíamos andar, mas Tu veio ao nosso encontro que clamávamos por misericórdia. O Senhor é o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. O Senhor também é a porta, a que nos conduz e nos dará acesso à vida e à vida abundante. É por isso que glorificamos o Teu nome. E que o Espírito Santo, Ele possa ser aquele que sempre ecoe no nosso coração essas verdades, para que ao longo da nossa caminhada, ao nos depararmos por portas que são passageiras, efêmeras, portas que são ilusórias, Ele possa abrir nosso coração para a verdadeira porta e olharmos para o alvo que é Cristo. E olharmos que por Cristo, por nos dar acesso, por ser a porta, nós podemos contemplar e viver pela eternidade, por todos os dias com o Pai. Que assim como o peregrino, estamos na nossa peregrinação, que ao nos depararmos com a porta estreita, nós possamos bater, ela abrir e nós possamos entrar. E nessa jornada, até chegarmos à porta da Jerusalém Celestial, a qual será feliz aquele que passar por ela e entrar na cidade, e que assim, reinando com o Senhor por toda a eternidade, possa também ecoar que o nome dele é Santo, 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 para sempre. Então, Deus, ser conosco, Pai. Guia-nos, Pai. Conduz, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Desejo a você um excelente domingo e um domingo abençoado.